Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e vamos começar no capítulo 1, lendo a partir do versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, isto é, Deus Pai sujeitou todas as coisas aos pés do Senhor Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Capítulo 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua cruz desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Agora no terceiro capítulo, versículo 1: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Versículo 10: Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora no capítulo 4, versículo 1: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Versículo 15: Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Capítulo 5, versículo 29: Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. É só isto que vamos ler, e que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Nestas noites passadas, nós temos considerado algumas características de 5 dispensações. Temos visto como Deus estabeleceu uma série de dispensações
desde o começo da raça humana. E em cada dispensação Ele tem revelado algo mais do seu propósito ou do seu caráter. E chegamos hoje na sexta dispensação. Para nós, num sentido, é a dispensação mais importante, porque é a dispensação em que nós vivemos. Em outros sentidos também, esta sexta dispensação é muito importante, porque as 5 anteriores têm revelado progressivamente os propósitos de Deus. E agora, nesta dispensação em que nós vivemos, estamos observando o que Deus revelou nas dispensações passadas, agora demonstrado em maior clareza, de uma forma mais nítida. Por exemplo, logo no início, na segunda dispensação, Deus revelou, através de figuras, que o caminho de reconciliação, o caminho pelo qual o pecador poderia chegar-se a Deus, era o caminho de sacrifício, o sacrifício de um substituto sem pecado, aceitável a Deus. Agora, nesta dispensação, vemos a realidade daquelas sombras. Vemos o substituto, o Cordeiro de Deus, sacrificado por nós. E o Novo Testamento diz que Cristo morreu por nós. Ele é o substituto de todo aquele que crê. Ele deu-se a si mesmo em preço de redenção por todos. E aquele que nele crê, que o aceita como seu substituto, tem caminho aberto para a presença de Deus. Lembramos também que naquela dispensação, a terceira, Deus revelou algo do seu caráter. Ele mostrou a Noé que era um Deus de misericórdia e também um Deus de graça. Esta dispensação de hoje revela isto de uma forma todo especial. Efésios capítulo 2 mostra o nosso estado perdido e rebelde e diz que Deus é riquíssimo em misericórdia e pela sua graça Ele nos salva. A salvação sempre foi pela graça, desde os dias de Abel. Mesmo no Novo Testamento, ninguém foi salvo pela lei, ninguém foi salvo pelas obras. A salvação sempre foi pela graça e sempre será. Mas é neste dia, nesta dispensação atual, que Deus revela isto de uma forma tão nítida, que esta dispensação é chamada às vezes de a dispensação da graça. Podemos voltar para o Velho Testamento e ver outras revelações que Deus deu. Ele revelou na quarta dispensação o seu desejo de habitar no meio do seu povo. Mandou fazer o tabernáculo. Mais tarde mandou fazer a casa de Deus em Jerusalém, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E naquela casa ele habitou. Mas aquilo era apenas uma sombra. Aquilo passou. E hoje, nesta dispensação, vemos a habitação de Deus no meio do seu povo. É a característica desta dispensação. Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, ali estou eu no meio deles. Lembra-se em Efésios capítulo 2 que somos edificados uma habitação de Deus pelo Espírito. A igreja local, em 1 Timóteo capítulo 3, é chamada a casa de Deus. Somos edificados casa de Deus, uma casa espiritual edificada por pedras vivas. Todas essas coisas e muitas mais que foram reveladas nas dispensações passadas aparecem com mais clareza
nesta dispensação de hoje. Mas além destas coisas, que já foram reveladas em parte, temos revelações especiais nesta dispensação da graça. Podemos ver uma dessas revelações em Efésios capítulo 3. Neste capítulo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala da revelação que recebeu nesta dispensação da graça de Deus. Algo, diz ele, que não foi revelado em séculos passados, mas agora, nestes tempos, é revelado pelo seu Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros com os judeus, ambos formando um só corpo. Esta é a revelação especial desta sexta dispensação, a revelação de um só corpo. Vamos voltar atrás um pouco. Lembra que nas primeiras dispensações, Deus se relacionou com a raça humana, sem fazer acepção de pessoas, até que chegou a dispensação da promessa. E começando aquela dispensação, Ele deixou a raça humana de lado e escolheu um homem, Abraão, separou ele e prometeu fazer dele uma nação. Na dispensação seguinte, a da lei, ele separou uma nação, a nação que descendeu de Abraão, a nação de Israel. Separou aquela nação, tirando-a dentre os povos, para ser a sua propriedade peculiar, para ser uma nação sacerdotal, para representar a Deus no meio das nações. Agora, na sexta, ele não escolhe uma nação, nem um homem, mas como ele diz no capítulo 2 de Efésios, ele derrubou na cruz de Cristo aquela parede de separação, aquela parede que separava a nação privilegiada dos demais povos do mundo. E agora dos dois, ele faz um novo homem, diz capítulo 2, ele faz um novo corpo, um só corpo. E esta sexta dispensação é a dispensação deste corpo, que é a sua igreja. Voltando para Efésios capítulo 1, ele menciona este corpo no final do capítulo. Ele mostra como Deus tem exaltado o seu Filho Jesus Cristo e o constituiu cabeça do corpo. E depois explica, este corpo é a sua igreja. Ele é cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele apenas introduz o assunto no capítulo 1, mas nos capítulos que seguem, ele vai desenvolver esta verdade importante. Na dispensação anterior, Deus tinha uma nação, através da qual ele queria alcançar o mundo. Agora, não é uma nação, é a sua igreja. E esta igreja é o corpo de Cristo. Os gentios que estavam longe, sem privilégio, sem promessas, sem direitos, agora chegam perto. E os judeus que estavam perto, juntamente com esses gentios, poderão entrar neste novo corpo, através da cruz de Cristo. É um corpo, não uma nação, porque uma nação é uma organização, um grupo de pessoas mantidos juntos por leis e decretos. Isto é uma organização. Mas agora é um organismo, um corpo, cujos membros permanecem juntos devido a uma vida em comum. A união do corpo não é mantida por regulamentos, por decretos, por decisões. A unidade do corpo é mantida por uma vida espiritual que todos os membros possuem. E nesse corpo, conforme lemos em outra passagem,
Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Distinções desaparecem. Somos um em Cristo. Efésios 5 diz, como acabamos de ler, somos membros do seu corpo. Este corpo foi formado pelo batismo no Espírito Santo. Devemos parar um pouquinho aqui para pensar na formação deste corpo, que é a igreja. Eu digo mais uma vez que foi formado este corpo pelo batismo no Espírito Santo. Em nossos dias, ouvimos muitos falar daquilo que eles chamam de o batismo do Espírito Santo. E eu gostaria de mostrar em primeiro lugar que não existe um batismo do Espírito Santo. Existe sim o batismo no Espírito Santo. E a diferença é fundamental. O Espírito Santo não batiza ninguém, nunca batizou ninguém, nunca batizará. Portanto, não existe um batismo do Espírito Santo. A Bíblia fala do batismo no Espírito Santo. Esta expressão aparece várias vezes no Novo Testamento, começando nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, todos eles falam desse batismo no Espírito Santo. João Batista foi o primeiro a falar disto. Em Mateus capítulo 3, num só versículo, ele falou de 3 batismos distintos. Ele falou de um batismo em água. Ele falou de um batismo no Espírito Santo. E ele falou de um batismo em fogo. 3 coisas distintas. Ele disse, João Batista disse, eu vos batizo em água, mas vem um após mim, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Agora pense bem neste versículo. Disse João, eu vos batizo em água. O batizador, aquele que batizava, era João. O elemento em que ele batizava era água. Agora traz este paralelo para a segunda parte. Ele diz, aquele que vem após mim, isto é, Jesus Cristo vos batizará no Espírito Santo. Aquele que batiza é Jesus Cristo. E digo com reverência, o elemento em que ele batiza é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que batiza. João disse, aquele que vem após mim, ele vos batizará no Espírito Santo. E depois acrescentou, ele vos batizará em fogo. Precisamos diferenciar entre o batismo no Espírito Santo e o batismo em fogo. É comum ouvir pessoas que não entendem falar que o batismo no Espírito Santo é um batismo em fogo. E até oram e clamam a Deus pedindo um batismo em fogo. Se você ler o contexto, você verá o que significa este batismo. Continuando em Mateus capítulo 3, se você volta um versículo para ver o contexto, você vai ver que ele fala de uma árvore e o machado já a raiz da árvore, e se não produzir bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Lembra disto? Uma árvore má que não produz bom fruto vai para o fogo. No versículo 11 é o batismo em fogo. No versículo seguinte ele fala outra vez de fogo. Ele diz que o Senhor vai limpar a sua eira, o trigo ele vai recolher no celeiro, mas a palha ele queimará com fogo que nunca se apaga. Agora eu pergunto, o que representa este fogo? Primeiro, uma árvore má que não produz bom fruto vai para o fogo. É uma figura do pecador que não produz o fruto do arrependimento
lançado no fogo do inferno. O fogo é o inferno. No versículo 12, o trigo é recolhido no celeiro e a palha queimado com fogo que nunca se apaga. O trigo representando os salvos, recolhidos no celeiro celestial, e a palha, aqueles que não têm a salvação, queimados com fogo inextinguível no inferno. Agora veja o contexto. O pecador lançado no fogo, versículo 10. O pecador lançado no fogo, versículo 12. E no meio, o Senhor avisa, através de João Batista: aquele que vem após mim vos batizará no fogo. Ele está falando de um batismo no inferno. Em outras palavras, João estava dizendo para aquela multidão, uma multidão mista, composta de pessoas que creram e pessoas que não creram. Ele disse: vocês bem sabem que eu estou batizando vocês em água, mas vem outro, mais poderoso do que eu, e ele vai batizar vocês todos. Alguns ele vai batizar no Espírito Santo, e os demais ele vai batizar no fogo do inferno. Os que crerem serão batizados no Espírito Santo, e os que não crerem serão lançados no fogo do inferno. E se você examinar a passagem em Marcos, em Lucas e em João, você vai confirmar que é isto mesmo. Porque em Mateus e Lucas, ele fala da árvore lançada no fogo, e ele fala da palha queimada no fogo, e ele fala do batismo no fogo. Mas em Marcos e em João, ele não fala da árvore lançada no fogo, e não fala da palha queimada no fogo, e também não fala do batismo em fogo. Não há dúvida alguma. O batismo no Espírito Santo é para todo aquele que crê. E o batismo no fogo do qual ele falou é a condenação no inferno daquele que não crê. Em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus estava despedindo-se dos seus discípulos e disse: vós sereis batizados no Espírito Santo não muito depois desses dias. Uma coisa que eu gostaria que você notasse, tanto nos Evangelhos como em Atos capítulo 1, quando ele fala desse batismo no Espírito Santo, ele fala no futuro: sereis batizados, ele vos batizará. Era uma coisa que ainda não tinha acontecido, era coisa futura. Mas em Atos capítulo 1 já estava chegando perto: ele vos batizará, sereis batizados não muito depois desses dias. 1 Coríntios capítulo 12, ele fala desse batismo outra vez. Repare bem a diferença nessas palavras. Diz Paulo pelo Espírito Santo: todos nós fomos batizados em um Espírito. Todos nós, não apenas os coríntios. Em outras passagens ele diz para os coríntios: vós, todos vós, mas agora inclui todos. Ele diz: todos nós, tanto Paulo como os coríntios, todos nós fomos, passado, não mais futuro, nós fomos batizados em um Espírito. E o que aconteceu? Qual foi o resultado do batismo no Espírito Santo? Diz 1 Coríntios 12, nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. O batismo no Espírito Santo foi o ato pelo qual Deus formou a sua igreja, o corpo de Cristo. O batismo no Espírito Santo nada tem a ver com dons, tais como o dom de línguas e outras coisas. O batismo no Espírito Santo não é uma experiência que nós temos de buscar. O batismo no Espírito Santo aconteceu em Atos capítulo 2 e jamais será repetido. A nossa salvação foi feita no Calvário. Cristo se ofereceu uma vez e Calvário jamais se repetirá. Da mesma forma,
o batismo no Espírito Santo aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, formando o corpo. É um corpo só. Foi formado naquele dia pelo batismo no Espírito Santo e nunca mais terá de ser formado novamente. Portanto, nunca mais haverá outro batismo no Espírito Santo. É impossível repetir a obra do Calvário. É igualmente impossível repetir a experiência de Pentecostes. Espero que entendamos isto e que não sejamos iludidos pelo que vemos ao nosso redor, mas que saibamos firmar a nossa fé na palavra de Deus, porque os céus e a terra passarão, mas esta palavra jamais passará. O corpo então foi formado pelo batismo no Espírito Santo. Todos os salvos foram batizados no Espírito Santo. Isto quer dizer, todos os salvos fazem parte do corpo de Cristo. Capítulo 3 de Efésios explica em mais detalhe esta revelação tão maravilhosa. Não foi revelado nos tempos passados, não foi revelado no Velho Testamento, mas agora tem sido revelado. E Deus formou este corpo espiritual. E se você é salvo, você é membro do corpo de Cristo. Antes de pensar nas responsabilidades, eu gostaria de aplicar isto mais um pouco, pensando no privilégio, na honra que é nos concedida, membro do corpo de Cristo. Pare e pense. Você que estava morto em ofensas e pecados, que andava segundo o curso deste mundo, segundo a vontade da sua própria carne, em inimizade contra Deus, segundo o príncipe da potestade dos ares, você que era gentio, separado das promessas, que não tinha direito algum, pecador perdido, agora é membro do corpo de Cristo. Algumas coisas devemos observar aqui. Se você é membro do corpo de Cristo, você é precioso ao Senhor. Lembra de Saulo de Tarso, o perseguidor? Ele perseguiu os cristãos, arrastando-os para a prisão, até um dia quando o Senhor, o cabeça da igreja, falou da glória e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não disse: por que persegues o meu povo? Ele não era apenas um senhor defendendo o seu povo, não apenas um soberano defendendo os seus súditos. Ele disse: Saulo, por que me persegues? Cada pedra que atingiu um cristão atingiu a Cristo na glória. Somos preciosos ao Senhor, sua propriedade peculiar. E enquanto pensamos nisto e admiramos a graça de Deus que nos colocou em união tão íntima com Cristo, lembremos também de algo que deve afetar o nosso comportamento na igreja. Se você falar mal de um irmão, você está atingindo a Cristo, porque aquele irmão é membro dele. Se você ofender uma irmã, você está ofendendo a Cristo. Ele sente. E se somos membros do seu corpo, se cada cristão é membro do seu corpo, tenhamos cuidado em como tratamos estes nossos irmãos, estes membros de Cristo, que possamos mostrar a cada membro de Cristo o amor que sentimos a Cristo. De nada adianta falar e cantar do nosso amor a Cristo e dizer que amamos a Cristo, se não amamos cada membro de Cristo. É interessante pensar nisto e observar algo mais. Se eu sou um membro do corpo de Cristo, jamais estarei no inferno. Tenho uma salvação eterna. Se você é membro do corpo de Cristo, você acha possível que um membro daquele corpo será amputado? Que aquele corpo de Cristo será mutilado? Que Cristo permitirá que um só membro do seu corpo se perca? Muito pelo contrário. Usando uma outra figura, ele disse:
eu dou às minhas ovelhas a vida eterna. Uma vida eterna. Vida eterna não é vida que dure até que você tropeça. É vida eterna que jamais acaba. Ele disse mais: eu dou às minhas ovelhas a vida eterna e nunca hão de perecer, nunca, jamais. Ele se enganou por acaso? Poderá alguém estar hoje em Cristo e amanhã no inferno? Eu dou às minhas ovelhas a vida eterna e nunca hão de perecer. E se quiser mais um reforço naquela promessa, ele acrescentou: ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um nesse propósito de guardar cada ovelha, garantir uma salvação eterna. Somos membros de um corpo e o cabeça é Cristo. Pensemos um pouquinho nas nossas responsabilidades como membros deste corpo. Entramos no capítulo 4 e encontramos uma parte prática desta carta. E entre muitas lições práticas ele diz que devemos procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo. Este corpo é uma unidade formada pelo Espírito. Já notamos isto. Foi formado pelo batismo no Espírito Santo. E agora Efésios 4 confirma. É uma unidade do Espírito formado por Ele. E nós temos de procurar guardar esta unidade. Procurando. Este verbo indica um esforço muito grande. Deve ser o nosso empenho, dedicando-nos a este esforço de fazer tudo possível para manter, para guardar a unidade do Espírito, porque há um só corpo, jamais pode haver outro. É um corpo indivisível, e essa ordem, essa responsabilidade que pesa sobre nós nesta dispensação é a responsabilidade de manter esta unidade. Isto é, nós jamais podemos fazer coisa alguma que desfaz a unidade do corpo. Deixe-me repetir isto. Se Deus está mandando que nós façamos tudo para guardar, manter a unidade, jamais podemos fazer coisa alguma que divide o povo de Deus. Eu demoro para que esta verdade possa penetrar em cada coração. Fazer algo que divide aquela unidade é pecado. Concorda? É desobediência. A união do povo de Deus é tão preciosa aos olhos do Senhor. Num sentido, aquela unidade jamais será quebrada. Mas você deve lembrar que na noite em que o Senhor foi traído, ele orou a seu Pai, a poucas horas da cruz, e ele disse a seu Pai: eu quero que sejam um. E ele repetiu este pedido e frisou bem, enfatizando isto, um pedido ao Pai, mesmo debaixo da sombra da cruz: Pai, eu quero que todos eles que tu me deste, que sejam um. Nós podemos então fazer algo para dividir? Não podemos entrar em todos os aspectos, mas uma coisa quero frisar, e quero frisar no temor de Deus, porque é solene. Formar uma denominação divide o povo de Deus. Pertencer a uma denominação é pertencer àquilo que divide o povo de Deus, é apoiar aquilo que é desobediência. Por isto, meus irmãos e minhas irmãs, se nós vamos esforçar-nos por guardar a unidade do Espírito, jamais podemos formar uma denominação, uma seita, jamais podemos apoiar o denominacionalismo. Lembrem, não estamos falando de pessoas,
Estamos falando do sistema de denominacionalismo. Não podemos apoiar um trabalho denominacional, porque o denominacionalismo divide o povo de Deus, destrói aquela unidade no seu aspecto visível, e é o nosso dever, nesta dispensação, esforçar-nos por manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo. Quando nós examinamos o Novo Testamento, descobrimos que há uma expressão prática disto, onde os cristãos reúnem em nome do Senhor Jesus Cristo. Lemos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 27, que Paulo diz: Vós os coríntios, sois corpo de Cristo, e seus membros em particular. Aqueles cristãos reunidos em Corinto, que ele chamou de a Igreja de Deus em Corinto, era corpo de Cristo. Mas eu quero destacar um fato que não aparece na nossa versão portuguesa. Na Bíblia que nós lemos, que é uma tradução do texto original, a nossa tradução diz: Vós sois o corpo de Cristo. Realmente não foi isto que o Espírito Santo disse. O texto original não contém o artigo. O texto original diz: Vós sois corpo, não o corpo. O corpo é aquilo que foi formado pelo batismo no Espírito Santo, inclui todos os cristãos, desde o dia de Pentecostes até o dia do arrebatamento. Todos os salvos formam um só corpo. De todos estes séculos, de todos os países, se eles reúnem conosco ou se não reúnem, não tem importância nesse aspecto. Todos os salvos, desde Pentecostes até o arrebatamento, formam o corpo de Cristo. Mas onde os cristãos reúnem em nome do Senhor Jesus, como em Corinto, aquela reunião tem o caráter de corpo. Ele descreve como corpo, não o corpo, mas tendo o caráter de corpo de Cristo. Porque a igreja local funciona como um corpo. O cabeça é Cristo. E é por isso que não vai ter um cabeça na terra, porque um corpo com duas cabeças não é normal. E a igreja local não tem um cabeça. Quer chamá-lo de pastor, de padre ou de reverendo, o nome que quiser, ou deixá-lo sem título, tanto faz. O cabeça da igreja local é Cristo, e cada membro tem uma função, e deve haver oportunidade nas reuniões da igreja para que o Espírito Santo possa usar os membros conforme a sua sabedoria, para que o corpo funcione sob a direção do cabeça, que é Cristo. E o Novo Testamento apresenta o corpo de Cristo, incluindo todos os salvos desde Pentecostes até o arrebatamento, e uma igreja local que tem o caráter de corpo, e não pode haver um outro corpo. Se formamos outro, estamos dividindo o corpo de Cristo, e temos de esforçar-nos por manter a unidade do corpo. O tempo tem passado rapidamente e não podemos entrar em muitos detalhes, mas vamos pensar por alguns momentos no final desta dispensação. Em todas as dispensações até agora, temos visto um fim triste, terminando em fracasso e em juízo de Deus. E quando olhamos para as Escrituras do Novo Testamento, vemos que esta dispensação da graça de Deus também vai terminar como as outras terminaram. Nas cartas do Novo Testamento temos avisos. Eu vou citar alguns. Em 1 Timóteo capítulo 4, logo no primeiro versículo, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Pense nisto. Alguns apostatarão. Apostatar
Quer dizer que vão abandonar a fé que até então professavam. Este versículo não está descrevendo as condições no mundo, está descrevendo condições na igreja. Esta carta, 1 Timóteo, foi escrita, conforme capítulo 3 diz, para que o homem de Deus pudesse saber como agir na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, na igreja local. E imediatamente o Espírito Santo diz expressamente para o homem de Deus, para que ele possa agir na igreja local com sabedoria, com fidelidade. Ele avisa, nos últimos tempos, alguns na igreja local vão apostatar da fé, vão abandonar as verdades que outrora pregavam, vão negar aquilo que antes defendiam, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Quando chega na segunda carta, a situação fica mais difícil. Ele diz no capítulo 3, estes vão resistir à verdade. E vão resistir à verdade da mesma forma que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Você conhece a história de Janes e Jambres, lá no livro de Êxodo? Eles resistiram à palavra através de Moisés e Arão, imitando o que Arão e Moisés fizeram. Apresentaram uma imitação que parecia a mesma coisa, quase igual. E com essa imitação resistiram a Moisés. Agora diz o Espírito, nos últimos dias, esses vão resistir à verdade desta mesma maneira. Vão resistir à verdade com algo que parece ser a verdade. Apostatando da fé, fazendo algo que parece a verdade. Mas o capítulo 4 diz que eles não suportarão a sã doutrina. Vão querer doutrina, vão querer ensino, vão amontoar para si ensinadores que vão falar o que querem ouvir, mas a sã doutrina não vão ouvir. E meus irmãos, já estamos vivendo esta época. Já estamos vivendo a época da apostasia, quando alguns hoje negam o que 5 anos atrás eles pregavam. Eu conheço aqueles que 10, 15 anos atrás pregavam as verdades da igreja local conforme o modelo do Novo Testamento e hoje não pregam mais. Hoje apresentam algo que parece mais agradável, algo que aprenderam com as denominações e com uma imitação resistem à verdade. Mas para onde vai levar tudo isto? O livro de Apocalipse nos mostra o fim de tudo isto. Eu vou levar a sua atenção para 2 passagens, capítulo 17 e capítulo 21. É um contraste nítido entre esses 2 capítulos. Em capítulo 17, um daqueles anjos que tinha as 7 taças, um daqueles anjos aparece e fala com João. Um daqueles mesmos anjos aparece outra vez no capítulo 21 e novamente faz um convite para João. O convite no capítulo 17 é esta: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz. O convite do capítulo 21 é: vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. Em ambos os capítulos é convidado para ver uma mulher, linguagem figurativa. Capítulo 17, uma mulher impura. Capítulo 21, uma mulher pura. Essas mulheres representam a igreja. A esposa do Cordeiro, no capítulo 21, é a igreja, a noiva do Cordeiro, a igreja verdadeira. A meretriz do capítulo 17 é a igreja apóstata, corrompida pela apostasia que já mencionamos nas cartas a Timóteo. É interessante observar o contraste. Quando ele fala da igreja falsa,
Em capítulo 17, ele chama de meretriz porque é infiel. Ele chama de a grande Babilônia. Grande Babilônia. Quando ele fala da esposa, em capítulo 21, ele sim fala porque é fiel e descreve ela como a santa cidade, a Nova Jerusalém. Babilônia é chamado de grande e nunca chamado de santa. A Nova Jerusalém é chamado de santa e nunca chamado de grande. O que é grande não agradou a Deus. O que é santa nunca ficou muito grande, mas agradou ao Senhor. Talvez eu devo dizer que se você está lendo a versão corrigida que eu também uso, vai encontrar uma passagem que fala de Nova Jerusalém como a grande cidade, mas mais uma vez é um erro de tradução. A Nova Jerusalém nunca é chamada de grande, e sim santa. Então, quando nós olhamos para o futuro, vemos o fim desta apostasia. Muitos que professam o nome de Cristo hoje afastam das verdades da palavra de Deus e vão desenvolvendo um sistema que parece bonito, atraente, que vai crescendo, vai ficando grande e vai ficar muito grande. É o começo da grande Babilônia. E o fim, Apocalipse capítulo 17 mostra: Deus usará a besta e os seus exércitos para destruir a grande Babilônia. Mas o fim da igreja fiel, a Nova Jerusalém, será um fim resplandecente de glória, com o Cordeiro. Talvez deveria corrigir aquela afirmação. Eu disse será um fim glorioso, mas não será um fim que jamais termina. É um destino eterno de glória muito excelente. Que nós possamos pensar nisso. Há muitos outros aspectos dessa dispensação que não podemos mencionar, mas pense na maravilha da revelação destes dias. Deus tem formado um corpo, e pela sua grande graça, eu e você fazemos parte deste corpo. Somos preciosos a Cristo, pertencemos a Ele. Que saibamos tratar uns aos outros como membros do mesmo corpo, e que nunca façamos nada que ameaça a unidade do corpo, que sempre agimos respeitando esta verdade: somos um em Cristo Jesus, e que nunca caiamos no erro de adotar um nome denominacional ou qualquer coisa desta natureza. Que saibamos resistir à apostasia, e mesmo tendo pouca força, que não neguemos o seu nome, que guardemos a sua palavra. Que assim seja. Amém.